Olá, sou Eleusa Pedraça, neuropsicopedagoga, psicanalista e hipnoterapeuta. Você com certeza já ouviu o termo narcisismo. Hoje vamos falar sobre o sofrimento de conviver com uma pessoa narcisista. Abordaremos diferentes nuances dessa experiência sempre dolorosa para quem passa. Sejam muito bem-vindos ao canal Acolhimento Psicanalítico. Conviver com uma pessoa narcisista, na maioria das vezes, começa como um conto de fadas. No início ela parece perfeita, atenciosa, carismática, sedutora, generosa. Ela te olha como ninguém jamais olhou. Fala exatamente o que você precisa ouvir. Lê suas emoções, te envolve, te exalta, você se sente escolhido. Esse é o ciclo da idealização, a primeira etapa de um jogo psicológico cruel. O narcisista precisa seduzir para ter controle. A pessoa não se apaixona apenas por ele, mas pelo reflexo do próprio valor que ele finge enxergar. O problema é que esse brilho não dura. Logo, o que era encanto se transforma em crítica. E o que parecia amor revela-se poder. Muitas vezes o narcisista se infiltra nos laços da vítima e aos poucos mina suas conexões. Ele critica seus amigos, faz você se afastar da família, cria conflitos com as pessoas que te amam. O objetivo é claro, isolar para dominar. Sem rede de apoio, sem vozes externas, a vítima se torna ainda mais vulnerável. O narcisista então se torna o único referencial, o único amigo, o único amor. E assim se constrói a prisão emocional, quando o mundo se resume ao abusador. O medo de perdê-lo parece maior do que o medo de continuar sofrendo. Todo relacionamento com um narcisista passa por uma fase de revelação. E quando a máscara cai, você começa a perceber que aquilo não era amor, mas posse. Que os elogios do início não eram admiração, mas manipulação. Que a presença constante não era cuidado, mas vigilância. Essa etapa é dolorosa, pois exige desconstruir o sonho. É o luto de algo que você achava que existia, mas não era real. Romper como narcisista é matar a ilusão e nascer de novo em meio às cinzas de quem você deixou de ser. Mesmo após o rompimento, os efeitos da convivência com o narcisista continuam. A vítima sente culpa, medo, ansiedade, sente que precisa se justificar o tempo todo, desenvolve insegurança, medo de ser rejeitado, dificuldade de confiar. Muitas têm sintomas físicos, insônia, dores crônicas, crises de pânico. É o corpo contando o que a mente ainda está tentando elaborar. Romper com um narcisista é o primeiro passo. O segundo e mais profundo é o processo de cura, e ele exige tempo, escuta e muito acolhimento. Com o tempo, o narcisista começa a revelar sua face real. As críticas sutis, os comentários sarcásticos, as comparações começam a aparecer. Ele te diminui de forma velada, depois diz que era brincadeira. Suas emoções são desacreditadas. Você está exagerando. Você é muito sensível. Isso é coisa da sua cabeça. A autoestima começa a ceder lentamente, como uma muralha corroída pelo tempo. Você tenta melhorar, tenta agradar, tenta voltar a ser quem você era no início. Mas o jogo mudou. A sensação constante é de não ser suficiente e pior, de que a culpa é sua. Gaslighting é uma forma sutil de abuso psicológico onde o narcisista manipula sua percepção da realidade. Ele nega fatos, distorce situações, muda versões, tudo para que você duvide da sua própria memória e sanidade. A vítima começa a se perguntar: será que estou ficando louca? O narcisista, por sua vez, se apresenta como racional, lógico, acima de emoções, enquanto a vítima se vê cada vez mais insegura, instável, confusa. Essa é uma estratégia de dominação. Quando você não confia mais em si mesmo, se torna dependente dele para interpretar o mundo. O narcisista precisa ser o centro de tudo, das conversas, dos sentimentos, das decisões.
Sua dor importa mais, sua história é sempre maior, sua necessidade vem antes. E se algo desagrada, o mundo deve parar. A convivência com ele exige constante adaptação. Você aprende a medir as palavras, evitar conflitos, agradar para evitar crises. Mas viver assim é se encolher. É desaparecer aos poucos. Não há espaço para dois sujeitos em uma relação com um narcisista. Só pode existir um plenamente. E esse alguém não é você. O narcisista domina pela culpa. Ele se apresenta como injustiçado, incompreendido, um ser sensível que sofre por sua causa. Quando você tenta se posicionar, ele se vitimiza. Depois de tudo que eu fiz por você, vai me abandonar como todos fizeram? Essa manipulação emocional é devastadora. Você se sente cruel por pensar em si mesmo, culpado por se afastar, ingrato por reclamar. O afeto vira dívida e a culpa é a corrente que mantém a vítima presa a uma relação que a machuca, mas da qual ela não consegue sair. Depois de anos convivendo com alguém que te diminui, reaprender a se olhar com carinho é um desafio. A pessoa precisa redescobrir o que gosta, o que pensa, o que deseja, sem o filtro do outro. É um trabalho de reconstrução, tijolo por tijolo. A identidade vai sendo restaurada. A autoestima que foi destruída começa a renascer. Não é rápido, nem simples, mas é possível e, sobretudo, é libertador. O que um narcisista tentou apagar pode ser reescrito com verdade, com cuidado, com amor próprio. Conviver com um narcisista é sobreviver, e sobreviver já é um ato de coragem. Mas chega um momento que apenas sobreviver não basta, é preciso viver plenamente com autonomia, segurança emocional e alegria. Isso significa aprender a se proteger, reconhecer os sinais de abuso, estabelecer limites claros, e, acima de tudo, se valorizar o suficiente para nunca mais aceitar menos do que o respeito. A liberdade emocional não é a ausência de dor, é a presença da consciência. E essa consciência é o que transforma a ferida em força. Um abraço acolhedor a todos vocês e até o próximo vídeo.